Lições que a vida oferece, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Chélida, parte 6, capítulo 23, situação difícil. A cada dia, o espírito Denise sucumbia em dores e dificuldades, experimentando amargas situações espirituais, pois recebia de sua mãe somente o choro e a saudade angustiosa. Esses sentimentos degradantes de Dona Antônia faziam Denise acolher vibrações melancólicas de tristeza, definhando-lhe as forças. Dona Antônia emitia gemidos desesperadores. Denise, por que você se foi, filha? Depois de gritos dolorosos de choro, ela prosseguia. Deus, traga minha filha de volta. Ela era minha vida. Oh Deus! Várias vezes ao dia podiam-se ouvir as estridentes lamentações dessa mãe desesperada. Denise, por sua vez, estirada ao chão do quarto, não possuía mais forças e mal podia gemer devido à sua fraqueza. A aparência do seu perispírito era semelhante ao de deformação e decomposição cadavérica, pois seu estado consciencial admitia as dores e o sofrimento como se estivesse encarnada. Daniela procurava se equilibrar na prece, contudo não estava sendo fácil. Carlinhos, pela sua sensibilidade, agarrava-se à irmã. Irritado e sem motivo, chorava inquieto e perturbado. Muito perseverante, Daniela buscava consolo no Evangelho e rogava por sabedoria, força e resignação. Ela não desanimava, mesmo não vendo efeitos positivos, principalmente com relação à sua mãe. Um dia a vizinha, Dona Glória, procurou-as para uma visita, pois se preocupava com Dona Antônia. Ela está chorando no quarto. Pode entrar, explicou ao recebê-la. Depois de comprovar o estado infeliz da amiga, Dona Glória procurou por Daniela. Nossa, Dani! Admirou-se a vizinha espantada. Como a Antônia está mal. Não sei mais o que fazer, Dona Glória. Amanhã mesmo começo a trabalhar e até tenho medo de deixá-la só. Ela precisa de uns passes. Isso parece ser um problema espiritual. Minha mãe não quer me acompanhar até o centro espírita. Se ela decidisse assistir às palestras e receber assistência espiritual adequada, tenho certeza de que iria se recompor. Eu a levei a um outro centro espírita. Ela gostou muito. Por que você não a leva lá? Quem sabe ela aceita? Desculpe-me pela franqueza, mas o lugar onde a senhora levou minha mãe não é um centro espírita. É uma casa onde oferecem comunicação de espíritos e não ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, que conforta, esclarece, realmente eleva todo aquele que persevera. Mesmo educada, Daniela prosseguiu firme. Não precisamos de comunicações de espíritos enganadores, pois já bastam os pensamentos poluídos que nos chegam deles a cada instante, e distraídos não cultivamos amor, humildade e caridade. Esses espíritos nos envenenam a alma com maledicências e julgamentos inúteis. Daniela, você está redondamente enganada. Lá nesse centro, os espíritos nos esclarecem, ajudam-nos. Devemos confiar neles, sabe? Se a gente não fizer o que eles mandam, Deus castiga e eles poderão até se vingar de nós. Daniela ficou incrédula, porém decidiu tentar esclarecer. Deus jamais nos castiga, Dona Glória. Deus é eterno Criador universal, bom e justo. Se entendermos Deus como bom, jamais diremos que Ele nos castiga. Se aceitarmos Deus como justo, nunca poderemos acreditar que sofremos somente porque Ele quer. É a nossa consciência que nos pune. Passamos por todas as dificuldades que provocamos a outros no passado. Se acreditamos em Deus como eterno e Criador universal, como podemos nos submeter às ordens e aos caprichos de espíritos sem instrução que só se comprazem em zombarias? Não brinque com essas coisas, Daniela. Sua mãe foi lá e eles prometeram ajudá-la. Agora você está aqui. Como explica você ter fugido do cativeiro? Explico isso pela justiça de Deus. Eu não precisava passar por situações mais deprimentes do que já havia experimentado. Aquilo foi suficiente. Por isso eu escapei. Isso é justiça de Deus, não dos homens, não dos espíritos. Abra o olho, Daniela. Estou ficando com pena de você. Olha só a sua situação. Não é das melhores e você ainda é orgulhosa para não querer ajuda. Tenho fé, Dona Glória, fé em Deus. É o que Ele envia e eu aceitarei.
Nenhum espírito poderá ter força maior que o Pai Celeste. Na manhã seguinte, após satisfazer as curiosidades gerais de seus colegas, Daniela assumia seu trabalho. Com a chegada do Sr. Paulo, todos os comentários foram abafados. Bom dia! Cumprimentou o presidente de uma forma geral, detendo-se em seguida e observando. Que bom vê-la de volta, Daniela. Você está bem? Sim, senhor. Obrigada. Por favor, acompanhe-me. Venha até minha sala. Feche a porta. Pediu ele, ocupando seu lugar na confortável cadeira da presidência. Daniela estava na expectativa e temia qualquer surpresa. Como está o namoro entre você e o Rafael? Perguntou ele de forma bem direta. Bem, dissimulava ela sem saber o que dizer pela súbita questão. Sei que o Rafael lhe contou tudo sobre a Cláudia, estou certo? Sim, senhor Paulo. Esse é um assunto muito delicado e eu não sei o que responder. Até porque eu sempre a repeli e você não tem tanta liberdade comigo, certo? Não é isso, é. Daniela estava confusa e indecisa. Estou disposto a despender todos os esforços possíveis para provar a inocência do meu filho. Gostaria que você tivesse paciência. Sou paciente, senhor. Sei que somente o tempo poderá esclarecer essa situação tão difícil. Ele é inocente. Acredite, Daniela. Não estou julgando o Rafael. Só que dependendo dos resultados finais, será importante ele assumir a responsabilidade que lhe couber diante dos fatos. Se estiver compromissado, como a Cláudia diz, não terá nada a temer. Você é ponderada. Seu bom senso me agrada muito. Fico satisfeito por Rafael ter encontrado alguém que não se deixa levar pelos sentimentos agitados dos alvoroços. Estou saturado de ouvir queixas, gritos e incompreensão. Espero que você não mude sua personalidade com o tempo. Ele está bem? Eu ainda não vi hoje. Ele não me pareceu muito bem. Está abatido e insatisfeito. A situação não é fácil. Sim, eu sei, mas com o apoio do Senhor, mesmo diante de resultados que nos contrariem, o Rafael vai se recuperar porque o amparo amigo de alguém querido recompõe-nos mais depressa. A tortura de meus pensamentos com a possibilidade de perder meu filho fez-me acordar e ver tudo o que eu estava negando a ele. De que valeria tê-lo a minha submissão infeliz? Isso é o mesmo que deixá-lo morrer. Fico feliz por vê-lo agir assim, o senhor nem imagina. O homem sorriu e se admirou com a sensatez sábia e o equilíbrio emocional daquela moça tão jovem. Mais alguma coisa, senhor Paulo? Sim. Depois de breve pausa, ele concluiu. Retome seu trabalho normalmente, porém preciso de sua ajuda. Ela ficou aguardando e ele completou. Com o sequestro de vocês, eu me perturbei muito e alguns fatos me escaparam do controle. Gostaria que você ficasse atenta e diante de qualquer alteração ou movimentação diferente, avise-me. Desculpe, mas acho que não entendi. Serei direto, Daniela. Qualquer contato diferente entre o Rodolfo e a Sueli, quero que me avise. Vejo-os em atitudes suspeitas e com certos segredos. Não gosto de ser traído e acho que querem me passar para trás. Se desconfiar ou souber de algo, me informe. Daniela sentiu-se em choque, mas nada comentou, retomando normalmente suas atividades. Ao retornar para sua sala, flagrou a secretária Sueli em conversação suspeita com o senhor Rodolfo, pois repentinamente estancaram o assunto quando a viram. O senhor Rodolfo mal a cumprimentou e entrou na sala do senhor Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Como está o Rafael? Vai indo, respondeu ele sem alongar comentários. Nunca tivemos rodeios, Paulo. Por essa razão serei bem direto. Não é mais segredo para ninguém a gravidez da minha filha. Eu vou cobrar do seu filho essa responsabilidade. Isto é, revidou o pai ofendido, se essa responsabilidade for do Rafael. O senhor Rodolfo se enervou, ficando avermelhado e quase ofegante, retribuiu. O responsável do seu filho não é homem para assumir o que faz, e você, para encobri-lo, quer declinar a moral da minha filha. Calmamente, o senhor Paulo informou. Solicitaremos exames de paternidade. Pode ter certeza. Fique tranquilo. Se esse filho for do Rafael, ele o assumirá. Exijo que esse casamento se realize antes dessa criança nascer. Minha filha não será mãe solteira. Rafael assumirá o filho se for dele, mas não assumirá a Cláudia. Não conte com nenhum casamento. Sua filha é maior de idade e também responsável pelos seus atos. Isso é o que vamos ver. E quando já estava de saída, retornou irritado. Vou providenciar a demissão da Daniela. Não se atreva.
Alterou-se o senhor Paulo. Sou presidente majoritário, não me teste. O senhor Rodolfo se enrusbeceu novamente irado. Espremeu os olhos e, esboçando vingança, balançou a cabeça, desafiando o sócio. Não comentando mais nada, saiu batendo a porta com estupidez. Mais tarde, Cláudia se impunha sobre Daniela, que não se manifestava. Agora tenho um filho do Rafael. É hora de você se colocar em seu lugar, sua imunda. Essa empresa é do meu pai, e aqui não há lugar para pobretonas miseráveis como você. Mesmo com as inúmeras ofensas que se seguiram, Daniela ficou calada. A vontade de chorar era imensa, mas sufocou os sentimentos. Estou falando com você, gritou Cláudia, segurando Daniela pelo braço, exigindo uma reação. Solte o meu braço, intimou Daniela com a voz pausada, sem se deixar intimidar. Quando ela puxou o braço e se livrou, Cláudia lhe bateu com força no rosto. Por possuir pequeno porte físico e excesso de força empregada pela agressora, Daniela virou-se ao receber o tapa, caindo sobre a mesa de trabalho, onde se amparou com as mãos para não bater o rosto. Caio, que chegava, presenciou toda a cena que ainda ocorria. Nesse momento, Cláudia soltou um grito, segurou a mão no rosto e depois exclamou mentindo. Ela me bateu. Foi surpreendente a rapidez com que Cláudia simulou um choro compulsivo, atraindo a atenção de seu pai e do senhor Paulo, que saíram de suas salas para saber o que acontecera. Ela me bateu. Não minta, Cláudia. Vociferou Caio em defesa de Daniela. Eu vi tudo. Foi você quem agrediu, ela não lhe fez nada. Daniela ficou estática. Não conseguia articular uma única palavra. Caio a segurou, puxando-a para o braço, enquanto Cláudia, em prantos, corria para os braços de seu pai. Confortando Daniela, Caio esclareceu. Não houve nada disso, Cláudia. Por que você precisa ser tão baixa assim? É mentira dele, pai. Ela me bateu, quero que ela morra. Tirem-na daqui, gritava Cláudia com histerismo. Vou perder meu filho por causa dessa sem-vergonha invejosa. O senhor Paulo interferiu. Caio, leve a Daniela para minha sala. Rodolfo, tape a boca dessa sua filha. Eu não admito, Paulo. O senhor Paulo se virou, deixando seu sócio falando sozinho. Caio ficou incrédulo com a atitude de seu pai. Ele nunca o vira agir assim. O empresário aconselhou que Daniela entrasse de férias até acalmar aquela situação, e ela concordou. Depois de cuidar da documentação, retornou para sua casa. Por ter se afastado do alvoroço de seu ambiente de trabalho, acreditou que teria mais tranquilidade. Ao entrar em casa, verificou algumas louças espatifadas no chão. Na espiritualidade, os mesmos espíritos ignorantes e vaidosos procuravam envolvê-la. Está vendo, minha irmã? Dizia um deles, sem que ela pudesse ouvi-lo. A ajuda espiritual que vem de Deus passa antes por nós. Não há mais ninguém aqui na espiritualidade para ajudá-la. A sua tranquilidade nos pertence. Somos os enviados de Deus. Se não nos seguir, perderá o total controle de sua vida. Sua mãe estava bem melhor quando nos procurou e aceitou a ajuda que oferecemos. Daniela se sentiu mal. O nervosismo incompreensível foi experimentado de maneira muito amarga. Contudo, calou-se, não manifestando o único gesto de revolta. Mãe, chamou ela preocupada. Vindo em sua direção em prantos, Dona Antônia argumentou. Não aguento mais. Quero morrer. Mãe, por favor, ouça-me. Fazendo com que sua mãe olhasse firme para os seus olhos, Daniela explicou. Tenha fé em Deus. Esse choro descontrolado está lhe fazendo muito mal. A Denise pode receber toda essa tristeza, toda essa negatividade, todas essas vibrações de dor e angústia. Mãe, reaja. Levante a cabeça e procure alguma coisa boa para se ocupar. Você não entende, Daniela. Você nunca me entendeu. Não sabe o que é perder alguém que a gente ama. Não perdemos ninguém, mãe. Só nos afastamos temporariamente. A Denise se foi. Eu a amo, por isso sinto sua falta. Eu também a amo. Por essa razão não envio choro e desespero, mas prece e incentivo de crescimento, de elevação espiritual. Dona Antônia não queria entender. Largou a filha sozinha e voltou em prantos para o seu quarto. Daniela cerrou os olhos e suspirou fundo, buscando forças. Pouco depois, quando recolhia os cacos de louça que se espalharam por toda a cozinha, Rafael a procurou. Oi, Dani, você está bem? Perguntou ele apreensivo. Por um minuto pensou que haveria uma emoção maior por parte dela,
Esperava que corresse para os seus braços, procurando guarida e socorro. Porém, decepcionou-se com a tranquilidade da moça. Oi, Rafael, entra. Retribuiu a certa distância, sem oferecer alteração dos sentimentos. O que houve aqui, Dani? Indagou espantado ao entrar na cozinha. Minha mãe deve ter sofrido uma crise de nervos e quebrou tudo o que encontrou. Eu vim agora lá da empresa. Meu pai me contou tudo. Até que você tirou férias, não imagina como me sinto. Rafael se aproximou de Daniela, procurando envolvê-la carinhosamente com um abraço. Ela retribuiu e não conseguiu deter as lágrimas copiosas que rolaram. Dani, por favor, perdoe-me. Implorava sensivelmente abatido. Não é culpa sua. Eu sei que tudo isso vai passar. Nenhuma situação difícil é eterna. Segurando delicadamente o belo rosto com ambas as mãos, ele pediu: case-se comigo, Dani. Ela o fitou longamente e afirmou: depois que essa criança nascer, se ela não for de sua responsabilidade, eu me caso. Se for seu filho, depois que você assumi-lo, eu também me caso. Mas aguarde essa criança nascer. Eu não quero nem ver essa criança. Não diga isso, Rafael, protestou Daniela com firmeza. Você não imagina a carga negativa que está passando para esse irmão, a quem Deus ama tanto quanto você. Nós sabemos quem ele foi no passado, se nos representou alguém querido ou se nos ajudou muito. De repente é até alguém a quem devemos ajudar, amar e orientar. Dani, você não imagina como estão meus pensamentos. Fico mirabolando o tempo todo, uma maneira de matar a Cláudia. Quero que ela e essa criança morram. Você não sabe o que está falando. Não diga mais isso. Olhe, não vamos mais falar nesse assunto. Façamos de conta que nada aconteceu. Vamos levar nossas vidas e procurar resolver os problemas possíveis. Vamos nos fortalecer espiritualmente, rogando a Deus que nos ilumine para tomarmos a melhor decisão. Daniela, será que não é o envolvimento com os espíritos que perturbou as nossas vidas? Onde nós nos envolvemos com espíritos? Ora, esses livros, os estudos. Você acha que ler o Evangelho de Jesus é envolver-se com espíritos? Dando um singelo sorriso, ela esclareceu. Não, Rafael, nós nos esclarecemos com os ensinamentos que a codificação espírita nos trouxe. Eu nunca conversei com nenhum espírito. E tentando ironizar, salientou. Bem, somente com espíritos encarnados, assim como você agora, mas em um centro espírita, com espíritos desencarnados incorporados em médios que dão esse tipo de comunicação, jamais falei. Não vá ao centro, Dani. Não me peça isso, Rafael. Solicitou ela meigamente, porém mantendo firmeza no olhar e demonstrando já ter uma decisão tomada mesmo sem mencionar. Por quê? Porque eu acredito em Deus, tenho muita fé, tenho um trabalho a realizar que ainda não sei qual é. Já sei. Posso responder. Você pretende ser médium, dar comunicação dos espíritos, escrever, pintar? Não. Ninguém pode pretender ser médium. Ninguém pode querer fornecer comunicação dos espíritos. Ou você é médium ou não é. Estou confuso, Dani. Depois que comecei a estudar o espiritismo, não sei. Depois que você começou a estudar o espiritismo, sua vida não mudou. O que mudou foi a sua maneira de encará-la. A partir do momento em que começou a estudar, seus atos passaram a ser mais racionais. Você se vigiou mais e pensa sempre na carga de responsabilidade que lhe cabe diante das consequências dos acontecimentos que podem ser provocados por você. Mas inúmeras dificuldades surgiram. Os problemas que vivemos não podem, de maneira alguma, ser associados com o espiritismo. Isso é inconcebível. Rafael alterava-se inquieto e pediu: prove-me, dê-me motivos racionais para eu crer nisso. A inspiração de espíritos bondosos e amigos não faltou para Daniela. Em poucos segundos ela se harmonizou, fechou os olhos como se estivesse procurando um exemplo e pensou: Jesus, ajude-me. Tornou Rafael ainda mais sereno e bondosamente argumentou: poderíamos agora mesmo sair daqui para visitar um hospital, uma casa de saúde, um orfanato, um asilo, uma casa que cuida de crianças excepcionais ou até mesmo simplesmente andar pelas ruas da cidade para observar quantos filhos de Deus, nossos irmãos, encontram-se em lamentáveis condições físicas, em deploráveis estados de saúde, em difíceis situações financeiras, em inenarráveis desesperos e conflitos íntimos, em que a dúvida e a incerteza do amanhã os fazem perder a razão da vida, a razão da fé,
a razão do amor. Diante do silêncio de Rafael, Daniela prosseguiu. O Espiritismo, a doutrina espírita, vem justamente os fazer entender a razão da vida, da fé e do amor, que todos esquecemos. Você já leu a codificação espírita, Rafael? Sim, já li. Mostre-me então um único erro, indique-me uma única falha. Eles não podiam perceber, mas as explicações de Daniela, pela sua maneira amável de expor, acolheram o ambiente uma chuva de orvalho com bênçãos santificantes. Você é inteligente, Rafael. É uma questão de raciocinar para perceber que é inconcebível pensar que o Espiritismo nos prejudica, certo? Eu não sei por que falei isso. Rafael se sente emocionado como se quisesse chorar, enquanto Daniela esboçava singular sorriso. Reanime-se. Eu senti algo diferente. Algo bom? Sim, mas eu não sei dizer o que aconteceu. Ore e agradeça, Rafael. Isso tudo me assusta. Daniela sorriu largamente e explicou. Por favor, Rafael, não se exalte ou se perturbe por isso. Não relacione o trabalho espírita somente com mediunidade. Primeiro, eu reconheço que não sou médium vidente, de psicografia, psicofonia, audiente ou qualquer outra coisa assim. Até porque não basta sair por aí se enaltecendo de ter essa ou aquela mediunidade. Se não tiver moral, disciplina e obediência aos ensinamentos de Jesus, ao que diz respeito à educação mediúnica. Há médiuns imprudentes. Eles são vaidosos, orgulhosos e fascinados, só estão adquirindo e agravando débitos dolorosos. Quem se eleva será rebaixado. Rafael, sentindo-se envolvido, não se conteve e abraçou Daniela. Sem entender o motivo, ambos choraram entre sorrisos. A situação era a mesma, nada havia mudado. Porém, o rumo de Rafael tomou a vida e a esperança por dias melhores renasceu em seu coração. Dona Augusta estava inconformada com a posição adotada pelo senhor Paulo em relação ao namoro de seu filho com Daniela. Com o passar dos dias, ela adotava cada vez mais uma posição de repulsa sobre essa ideia, querendo mudar a opinião de Rafael. Eu soube até que essa uma tem um irmão bobo, deficiente mental. Rafael, você perdeu o juízo, gritava Dona Augusta revoltada. Quer ter filhos deficientes e, pior, quer me dar netos idiotas? Meu Deus, onde eu errei? Rafael, sentado em sua cama, segurava a fronte com os dedos entrelaçados e os cotovelos apoiados nos joelhos. Educadamente ele pediu. Por favor, mãe, não grite, aprenda a falar baixo. Andando de um lado para o outro, histérica, Dona Augusta esbravejava sua revolta. Sabe, mãe, eu já me informei sobre isso. É um atraso mental relativo e sempre acentuado. A síndrome de Down é congênito, não é hereditário. Muito raramente se encontram dois casos na mesma família, a não ser se forem gêmeos do mesmo sexo. São mais comuns casos de filhos em mulheres que engravidam com mais de 40 anos. E se ela tiver esse problema, aborta? A senhora não sabe o que está falando. Não existe crime maior do que o aborto e o suicídio. Não existe sofrimento maior do que o experimentado pelos criminosos que praticam. Aqueles que acreditam que o sofrimento termina ali enganam-se. Com a prática desses crimes, o terror se inicia. Deus do céu, meu filho ficou louco também. Estou até acreditando que isso é contagioso. Não seja ridícula, retrucou saturado das investidas de sua mãe. Veja como fala comigo, Rafael. Rafael levantou-se irritado e saiu à procura de Caio. Encontrando em seu quarto, entrando, atirou-se sobre a cama do irmão, que ficou olhando admirado. O que rolou agora, Rafael? Perguntou Caio, sorrindo cinicamente. Não aguento mais a mamãe. Você não imagina, Caio, ela não me dá sossego. Por isso que nunca conto nada, mas acalme-se, ela só começou. Não brinque. Parece que só tenho sossego ao lado da Dani. Pensei até... Vendo deter a frase, Caio perguntou. Até... Já pensei até em pedir para Dona Antônia me deixar morar lá, mas a mulher está tão mal. Não imagino como ela poderá reagir. Quando essa criança nascer, caso-me com a Dani e acabo logo com tudo isso. Por que quando a criança nascer? Primeiro porque a Dani quer ter certeza de que esse filho não é meu, e se for, ela quer que eu o assuma. Isso me revolta, mas é a vontade dela. Ela nunca me pediu nada e, bem, deixa assim. Se for seu filho e você é assumido, ela se casa com você? Disse que sim. Que interessante. Ora, Rafael, pressione a Cláudia para fazer o exame de paternidade durante a gestação, é simples. A belezinha da Cláudia não quer fazer o exame, não posso forçá-la.
É constrangimento ilegal. E se eu amarrá-la, amordaçá-la e bater nela, como eu tenho vontade para que faça o exame, é simplesmente agressão e lesão corporal, como vê estou atado, concluiu Rafael irônico. E o Rodolfo? Nem lhe conto. Está pressionando você? O Rodolfo quer que eu me case com a Cláudia. Não quer ver a filha ser mãe solteira? Faltou só me bater para dizer isso. E você? Perguntou Caio curioso. Disse tudo o que eu pensava. Só não chamei a Cláudia santa porque, de resto, estou estranhando você, Rafael. Nunca o vi reagir. Até eu estou me estranhando ultimamente. Tenho passado por tanta pressão. Depois de suspirar profundamente, acrescentou: já estou com o pé fora da empresa. Admirado e surpreso, Caio indagou: vai deixar a construtora? O quanto antes. Primeiro porque, mesmo estando mais flexível agora, o pai não dá campo de ação. Ele gosta de coisas enroladas, você entende, né? Segundo porque não aguento mais o Rodolfo. A Cláudia vai lá todos os dias e mesmo depois que essa criança nascer e eu me casar com a Dani, o clima reinará pesado. Pense bem, Rafael. O pai está com alguns problemas, mas talvez ele precise de você. O pai nunca pensou em mim. Talvez eu deva fazer o mesmo agora. Tenho que pensar no meu futuro. Já resolvi, Caio. Quero 3 coisas. Sair da construtora, sair desta casa e casar-me com a Dani. Rafael deixou o olhar perdido no teto branco do quarto, esboçando um semblante tranquilo e sonhador. Mas a abertura súbita da porta o fez voltar à realidade. A entrada abrupta de Dona Augusta o fez saltar. Você está aí? Rafael levantou-se sem dizer uma única palavra, foi para a casa de Daniela à procura de sossego. Capítulo 24. Lamentável episódio. Em seu desabafo com a namorada, Rafael confessava: é isso, Dani, eu não aguento mais. Eu não sei dizer se minha mãe consentiria em você morar aqui. Talvez nem você fique à vontade. Veja como esta casa é pequena, só temos um quarto. Eu admiro muito esse terreno. A casa não vale muito, mas o terreno é excelente. Plano, grande, bem situado em relação à recepção e escoamento da água pluvial. Depois de breve pausa, em que súbitas ideias surgiram, ele perguntou: já pensou em reformá-la? Levaria tempo e as despesas seriam muitas, desanimou Daniela. Rafael, com um brilho diferente em seu olhar, começou a sorrir cinicamente, como se arquitetasse uma nova ideia. Daniela, desconfiada e astuta, inquietou-se. Rafael, o que você está imaginando agora? Animado, ele exclamou: meu pai tem uma construtora, Dani. Vamos acordar. Podemos derrubar esta casa inteira e fazer outra. Sou capaz de construir um prédio neste terreno. Não brinque, Rafael, pare de sonhar. Esta casa é da minha mãe, a herança minha e do Carlinhos. Não estou querendo dizer o contrário, principalmente em relação aos direitos e todo o amparo que teremos de fornecer ao Carlinhos pelas suas condições. Analise comigo, Dani, argumentou Rafael empolgado. Quando nos casarmos, você não vai querer abandonar seu irmão. Pelo que percebo, não vai querer vê-lo longe de você. Não creio também que deixará sua mãe morar sozinha. Nada melhor do que todos nós ficarmos juntos e nos instalarmos aqui, só que confortavelmente, certo? Não sei não. Preocupava-se Daniela, tenho medo. Somente preciso da aprovação de sua mãe. Minha mãe está péssima, Rafael. Não sei como ela vai agir, nunca vi assim. Você não conseguiu levá-la ao centro espírita? Não. Ela se nega a qualquer tratamento. Só chora, reclama e reclama. Suspirando, Daniela exibiu pela primeira vez um pouco de cansaço. Será que vou aguentar? Não duvide, Dani. Isso vai passar, afirmou Rafael afetuoso. De uns tempos para cá, minha mãe se coloca contra mim. Acredito que ela esteja muito doente. Ou talvez em estado de obsessão muito forte. Ela insiste em ir ao tal de centro que a dona Glória levou. Por que você não a leva de uma vez para ver se ela para com isso? Rafael ficou louco. Desculpe-me, foi só um palpite infeliz. Por que você não foi trabalhar hoje? À tarde tenho uma entrevista. Você tem certeza de que deseja sair da construtora? Absoluta, você se opõe? Claro que não. Mas veja bem, você não tem os pensamentos lógicos. Se vai sair mesmo da construtora, como acha que seu pai vai nos ajudar com a possível reforma ou construção que há pouco você planejou? Independente do meu trabalho na construtora, meu pai pode nos ajudar, por que não? Nesse instante, o telefone celular interrompeu o assunto. O que houve, pai? Perguntou ele apreensivo.
Depois de longo silêncio, Rafael decidiu: calma, pai, vou até aí agora. O que houve? Preocupado e ofegante, Rafael empalideceu a informar. Um telefonema para o meu pai pediu que ele fosse fazer o reconhecimento de alguém. Quem? Deram a descrição do meu irmão Jorge. Deixe-me ir com você. Então vamos rápido. Ao chegarem à empresa, nunca presenciaram um ambiente tão inquieto. Todos se olharam. Rafael se dirigiu às pressas para a sala da presidência, mãos dadas com Daniela. A secretária Sueli atendia ao senhor Paulo, que parecia inerte até a chegada do filho. Virando-se de forma áspera para a secretária, o presidente ordenou: pode sair, dona Sueli. Ela obedeceu sem nada argumentar. Pai, o que houve? O homem, se deixando envolver pelos fortes sentimentos, não deteve as emoções. Filho, Jorge. Um soluço reteve o final da frase. Acalme-se, senhor Paulo, aproximou-se Daniela, afável e solícita. Tome um pouco de água, irá lhe fazer bem. Depois de ingerir a água em grandes goles, o senhor Paulo alongou um olhar agradecido a Daniela, suspirou profundamente, esfregou com as mãos o rosto e os alinhados cabelos grisalhos, parecendo exaurido de forças, com um olhar piedoso, ele explicou. Telefonaram-me dizendo ter um corpo e um carro nesse endereço. Exibindo a anotação para Rafael, continuou. Riram ao descrever as roupas e a fisionomia do Jorge. Disseram também o seu nome. Mandaram ir a esse local para ver se eu seria capaz de reconhecê-lo. Quem era, pai? Não sei. O senhor ligou para a polícia. Avisei meus seguranças e chamei aquele delegado meu amigo, o mesmo que cuidou do seu sequestro. Ele está vindo para cá. Disse para eu não sair daqui. Mas alguém sabe? A Sueli. Sente-me muito mal e perdi o controle, raciocínio. O senhor está bem? Perguntou Daniela amável. Acho que não, filha. Não sei o que estou sentindo. Enquanto o senhor Paulo afrouxava a gravata incomodado, Rafael e Daniela entreolharam-se surpresos pelo tratamento que o senhor Paulo lhe dispensou. O interfone anunciou a chegada da polícia. Boa tarde. Cumprimentou o delegado de uma forma geral. Alguma notícia, Ribeiro? Perguntou o senhor Paulo ao delegado, seu amigo. O homem se deteve por alguns segundos, depois informou. Uma viatura da área enviada para o local encontrou o veículo com o corpo de um jovem com a descrição que lhe deram. Não há documento com o corpo, impedindo uma identificação imediata da vítima. A técnica está indo para o local. Precisam tirar fotos e preservar provas. Mas aguarde, Paulo. Não temos confirmação alguma sobre seu Jorge. Vou para esse local agora, afirmou o senhor Paulo preocupado. Não, pai, espere. Esperar o quê, Rafael? Preciso de notícias sobre o meu filho. Se quiser, Paulo, estamos indo para lá, disse o delegado. O olhar do senhor Paulo confirmou sua decisão. Indo para o local, a surpresa desagradável foi inevitável. Viram o corpo de Jorge, amarrado pelos pulsos, deformado por várias fraturas, inclusive expostas, em todos os membros e esfolado de um dos lados da face, onde por tortura tiraram-lhe a pele. A cena chocante abalou a todos. O senhor Paulo ficou estático. Não articulou nenhuma palavra ou expressão qualquer sentimento. Daniela fugiu à visão da cena horrível, escondendo seu rosto no peito de Rafael, ao abraçá-lo, e ele, por sua vez, procurava ser forte. As luzes produzidas pelos sinalizadores sobre as viaturas e os flashes das máquinas fotográficas os atordoavam ainda mais. Conduzido por um dos seus seguranças, o senhor Paulo foi para o carro sem tecer um único comentário. Rafael, observando, solicitou: levem-no para casa. Estou telefonando para o nosso médico, pedindo que ele vá para lá atendê-lo. E a senhora, sua mãe, senhor Rafael? Preocupem-se somente em levá-lo. Tentarei localizar o Caio e verei o que posso fazer. Depois de telefonar para o médico, Rafael não conseguiu contatar Caio. Deixando Daniela sentada em seu carro, voltou para próximo do veículo onde estava o corpo de seu irmão. O delegado, vendo-o paralisado, aproximou-se. Não é agradável ficar aqui. Eu sei que é seu irmão, mas seria bom você ir embora. Vocês têm amigos, parentes e funcionários para cuidar de tudo. Ele não dizia nada, nem parecia ter ouvido o delegado. Rafael passou a sentir uma desagradável impressão nunca experimentada antes. Começou a ouvir os gritos de seu irmão recém-desencarnado. O espírito Jorge, confuso e desnorteado, já sofria as consequências de seus atos. Não é comum a todo espírito despertar
tão rapidamente para a realidade assim que desencarna. Cada caso é um caso. Alguns demoram dias ou meses. Jorge sentia dores fortíssimas devido aos ferimentos sofridos, como se estivesse ainda encarnado. Ele gemia e às vezes gritava, aterrorizado pela visão que passou a ter das aparências tenebrosas de alguns espíritos que o vampirizavam. Inúmeras vezes chamava por Rafael pedindo ajuda, pois o via próximo. Rafael, ao ouvir tudo o que ocorria, recebeu fortes impressões sobre a situação e se assustou. Impressionado, ele não respondia ao delegado, que insistiu. Rafael, você está bem? Rafael empalideceu. Sentia enjoo forte e uma tontura que o ensurdecia. Segurando-o pelo braço, o delegado Ribeiro chamou a realidade dos encarnados. Rafael, você está me ouvindo? Atordoado, ele respondeu confuso. Como? Vá para sua casa, filho, você não me parece bem. Tá, eu vou. Levando-o até o carro, o delegado solicitou aos seguranças particulares que o acompanhassem. Não deixe dirigir. Seria bom de vocês levá-lo para casa, ele não está bem. Mais tarde, eu telefono para o Paulo. Daniela sentou-se no banco de trás do veículo junto com Rafael, amparando-o, enquanto um dos seguranças conduzia o veículo. Rafael não conseguia expressar-se direito, tamanho seu espanto e dor. Dani ouviu Jorge. Não pense que eu enlouqueci. Calou-se por alguns segundos, depois esclareceu. Eu não o vi mais, senti um monte de gente ruim perto dele e ele gritando. Acalme-se. Bem, isso passa, orientava Daniela. O segurança que dirigia, não podendo deixar de ouvir a conversa de Rafael, argumentou. Desculpe minha intromissão, senhor Rafael. Rafael voltou-lhe o olhar atencioso e ele prosseguiu. O senhor disse que sentiu um monte de gente aqui perto e ele gritando. O senhor ouviu e sentiu espíritos e não gente. Isso é mediunidade. Impressiona muito no começo, mas se o senhor estudar a respeito, vai se equilibrar e ajudar outras pessoas para o bem. O senhor é espírita? Perguntou Daniela. Sim, senhora. Sou espírita kardecista. Daniela sorriu, porque o espiritismo é uma doutrina. Allan Kardec foi o codificador. Para não causar dúvida nas pessoas que não conseguem distinguir espírito de espiritualista, costumam acrescentar o termo kardecista. Eu também sou, informou Daniela. O Rafael já iniciou seus estudos há mais ou menos 1 ano e meio. Isso é muito bom, moça. Animou-se o segurança. Esse é um momento muito difícil, principalmente para alguém com a sensibilidade dele. Além disso, o menino que desencarnou necessita de muita prece. Sim, tem razão, afirmou Daniela. Com a preocupação voltada para o estado de Rafael e a conversa com o segurança, só se deu conta de onde estava quando o carro parou na residência, que logo identificou ser a de Rafa. Vendo o carro do filho, Dona Augusta, que ainda nada sabia sobre o ocorrido, mas percebeu a agitação e as atitudes incomuns de seu marido, correu para saber por Rafa o que estava acontecendo. Ao se deparar com Daniela, que descia do carro, quem você pensa que é, para imaginar que pode pôr seus pés na minha casa? Inquiriu a mulher estupidamente. Perdoe-me, Dona Augusta, não tive a intenção. É que depois de tudo, o Rafael não se sentia bem e eu o acompanhei. Não se preocupe, já estou indo. Defendeu-se Daniela humilde, tolerando o olhar orgulhoso e a pose vaidosa que Dona Augusta sustentava. Interrompendo-a ao sair do carro, Rafael, com semblante triste, inquiriu calma e educadamente. Ou a Daniela entra comigo, ou eu nunca mais porei meus pés nesta casa. Sendo assim, a senhora pode considerar que na data de hoje perdeu não um, mas 2 de seus filhos. Que 2? Você deve ter bebido para exigir algo assim. Ela vai entrar, mãe, afirmou Rafael categórico, olhando-a com firmeza. Por favor, não vamos piorar a situação, pediu Daniela. Eu não posso entrar, preciso ir embora, já é tarde. Você fica, Dani, afirmou Rafael. Tudo ocorria próximo à porta de entrada da residência, onde o carro ficou parado para que ambos descessem. Você terá a petulância de não me obedecer, Rafael. É hora de a senhora me respeitar, mãe, respondeu ele tranquilo e firme. E seu filho que vai nascer você o respeita, trazendo a outra aqui? Percebendo que Rafael ia se exaltar, Daniela pôs-se entre ele e a mãe. Colocando a mãe em seu peito, procurou abrandá-lo. Por Deus, não reaja. Deixe tudo como está. Ofegante e trêmulo, pareceu engolir a seco cada palavra que pensou em dizer à sua mãe. Chamando a realidade, Daniela acalmou, dizendo baixinho ao abraçá-lo com ternura. Meu amor, nada disso importa. Entre e se cuide.
Veja como está seu pai e cuide dele também. Não se preocupe comigo, preciso ir embora. Minha mãe está sozinha, por favor. Não, Dani. Faço questão que entremos juntos nesta casa agora e sairemos juntos também. Vou pegar somente algumas coisas que preciso e sairemos. Voltando-se para sua mãe, prosseguiu amargurado. Eu não gostaria que fosse assim, mas a senhora não me deu alternativa. Talvez hoje a senhora não perdeu somente o Jorge, perdeu-me também. Do que você está falando, Rafael? Dando de ombros, segurou firme a mão de Daniela, que não teve alternativa e o acompanhou para dentro da bela mansão. Ao ser recebido por Maria, a empregada, Rafael abraçou-a com carinho, mudando imediatamente seu humor e apresentando-se sorridente. Lembra-se quando desconfiou que eu estava apaixonado? Eila, essa é a minha princesa. Daniela, encabulada e confusa com toda a situação, sorriu e repetiu o gesto afetuoso de Rafael, abraçando aquela doce criatura. Você é linda, filha, elogiou Maria. Que olhos lindos, exatamente como Rafael falou. Obrigada. Ele fala muito bem de você, sabia? Não acredite nele, não, brincou Maria contente, voltando-se a Rafael, perguntou. O que está acontecendo, filho? Vocês ainda não sabem? Do quê? Indagou Maria apreensiva, sentindo que algo grave ocorrera. Meu pai não contou nada. Ele chegou abatido e subiu. Os homens, os seguranças, levaram ele até lá em cima. O doutor Assis ligou falando que recebeu seu recado e que estava longe, mas viria para cá o mais rápido possível. Depois o Caio chegou assustado, subiu e está lá em cima até agora. Levei um chá para o seu pai, sabe? Não é que estou fofocando, é que fiquei preocupada. Acho que ele estava chorando, mas ninguém falou nada. Nem para minha mãe. Ela não conversou com ele. A sua mãe não subiu para vê-lo. Ela chegou depois do Caio. Perguntou se o senhor Paulo estava em casa só. Aí eu disse que ele estava no quarto com o Caio e ela não subiu para vê-lo. Apesar de ter ficado curiosa com o Caio conversando um tempão com o pai, ela só pegou o telefone e ligou para uma amiga. Você sabe quem? Ficou mais curiosa ainda porque queria saber o que deixou seu pai nervoso na empresa, e a amiga só soube dizer que ele ficou nervoso, mas não sabia o motivo. Rafael se sentiu gelar. Teria de ser ele a dar aquela desagradável notícia. Sabe o que é, Maria? De súbito, a sala foi invadida por Dona Dolores, amiga de Dona Augusta, seu marido Rodolfo, o sócio do senhor Paulo e a filha Cláudia, tendo ao lado Dona Augusta. Daniela se sentiu muito mal. Rafael, que lhe segurava a mão com firmeza, soltou-a para envolvê-la com o braço e seu ombro. Não quero fazer cena, meus amigos, informou Dona Augusta. Mas vocês sabem o quanto é desagradável uma visita indesejável, principalmente diante do compromisso de nossos filhos. O senhor Rodolfo, não dando muita importância às ironias agressivas de Dona Augusta, interferiu. Quero ver o Paulo. Desculpe-me, Rodolfo. Preciso saber se meu pai quer vê-lo, determinou Rafael. O que é isso agora, seu moleque? Sou eu quem pergunta o que é isso. Além do que exijo respeito. Não sou moleque, o senhor está na minha casa. Gritou Rafael, firme, investindo alguns passos na direção do senhor Rodolfo. Moleque é todo aquele que não assume a responsabilidade que lhe cabe. Vadia é toda aquela que não tem moral e não sabe colocar-se no devido lugar, inclinando-se a tudo e a todos, revidou Rafael impensadamente. Caio, descendo as escadas, impediu a agressão física por parte do senhor Rodolfo, que já ia investindo nervoso para enfrentar Rafael, que parado mantinha-se à espera. Por favor, parem, repreendeu Caio. Agora não é hora para isso, por favor, senhor Rodolfo, respeite a nossa dor. O homem, enrusbecido pela raiva, ofegava nervoso, porém se conteve, voltando-se para Caio. Rafael perguntou, o pai lhe contou? Sim, contou. Do que vocês estão falando? Perguntou Dona Augusta, alheia a tudo. O Jorge foi encontrado morto, mãe, informou Rafael friamente. A senhora dá tanta atenção a seus filhos que nem sabe dizer há quanto tempo ele está fora de casa. Maria, que presenciava tudo, começou a passar mal e Daniela correu para ampará-la. Os outros empregados vieram para ajudá-la. Dona Augusta ficou paralisada. Rafael pegou Daniela pela mão e disse, vamos, tenho que ver meu pai pegar algumas coisas. Indo primeiro ao seu quarto, apanhou uma mala e começou a pegar algumas roupas e pertences pessoais. Daniela, ainda calada, admirava o luxo das acomodações. Sem alarme, perguntou calma e timidamente, este quarto é só seu? Sorrindo levemente por perceber a surpresa daquela humilde moça, Rafael afirmou de modo singular, sem exaltar-se. Sim, era só meu.
Olhando-o de modo indefinido, Daniela não articulou nenhuma palavra. Enquanto ele pegava suas coisas, foi dizendo: Eu disse era, porque eu estou deixando definitivamente. Este é o momento de soltar minhas amarras. Quero ser feliz. E como você pode comprovar, luxo, dinheiro e riqueza nunca foi sinônimo de felicidade. Nunca fui feliz aqui. Sempre senti um vazio, uma dor. Sentia-me incompleto. Sempre me faltou algo ou alguém que dinheiro algum pode comprar. Sabe, se eu não fosse ponderado, pacífico e paciente, teria me perdido em busca de ilusões que julgaria preencher a imensa falta que eu sentia. Talvez teria me matado, como Jorge que procurou sua morte, ou me perdido como Caio. Daniela não dizia uma única palavra, e ele continuou. Quando eu a conheci, logo de cara me apaixonei por você. Fiquei até com medo. Achei impossível alguém ser tão perfeita para mim, como você estava sendo. Passamos por dúvidas, desilusões, medos, momentos difíceis. Nada que fosse provocado por nós, mas muitas circunstâncias desagradáveis nos abalaram muito. Diante de tudo, diante de tantos conflitos, tive a certeza de que você era mesmo tão maravilhosa quanto eu imaginava. Acreditei até não ser merecedor de tanto. Só que este é o momento definitivo da minha vida. Colocando-se parado à frente de Daniela, Rafael revelou-se, jorrando de si as mais sinceras, sensíveis e grandiosas emoções. Você me completa. Eu não a deixarei por nada neste mundo nem de outro. Você é a riqueza verdadeira que preenche meu vazio, que me dá forças para lutar e conseguir meus objetivos. Quero ser feliz ao seu lado, Dani. Só serei feliz ao seu lado, sabe? Você é a alma que me completa. Você é a vida da minha vida e eu a amo. Lágrimas copiosas rolaram pelas faces de ambos, que somente se olhavam sem a mínima ação física. Depois de alguns segundos, a pausa arrancava daqueles corações vibrações vigorosas de tocantes luzes, imperceptíveis e maravilhosas, que se projetavam pelas emoções da linda declaração. Daniela confessou: Eu amo Rafael. Impelida por uma força estranha, Daniela aproximou-se dele abraçando com muita força, como se pudesse ligar seus espíritos sedentos de amor verdadeiro. Os soluços provocados pelo choro, impossíveis de serem contidos, saltavam entre o riso de duas almas que há muito buscavam caminhar felizes em uma só vida no mesmo ideal. Sorrindo mesmo com as lágrimas compridas transbordando-lhe dos olhos, Rafael afagava os cabelos sedosos de sua amada, que apertava em seu peito o rosto choroso. Aquele abraço regenerador esbanjava extremo amor verdadeiro e foi consolidado por um beijo sublime, adornado de carinho. Capítulo 25. Preciosa orientação. Uma pancada suave na porta do quarto de Rafael os fizera voltar à realidade. Entretanto, sem aguardar aprovação, o senhor Paulo observou quando seu filho e Daniela enxugavam as lágrimas que lhe molhavam as faces. Devido aos últimos acontecimentos, não estranhou as expressões chorosas que lhe olhavam atentas. Endereçando a seu pai um olhar piedoso, Rafael perguntou: O doutor Assis já o atendeu, pai? Ele está com sua mãe. O doutor Ribeiro, delegado, ligou-me há pouco. Seu tio José Carlos está cuidando de tudo para nós. O senhor Paulo estava entorpecido, estampando profundo abatimento. Daniela, com súbita determinação, não se conteve. Aproximou-se daquele pai extremamente transtornado, que não expunha nenhum gesto ou comentário de revolta, e o abraçou, permitindo seu desabafo no choro simultâneo ao contato de ternura. Levado a sentar-se na cama de Rafael, abraçado a Daniela, um choro intenso e ininterrupto dominou o senhor Paulo por longos minutos. Nenhum dos jovens foi capaz de interrompê-lo com palavras de consolo, que se tornariam vãs diante da dor amarga que experimentava. Quando o pranto foi suavizando, o homem desabafou. Nunca me dediquei aos filhos como devia. Renovando o fôlego com um profundo suspiro, prosseguiu. Fui falho na tarefa de pai, e só percebi isso quando fiquei prestes a perdê-lo, Rafael. Isso já passou, pai, considerou Rafael muito calmo. Não, Rafael, tenho remorso. Sinto dores, por isso nunca fui um pai honroso, dedicado, amável, atencioso. Quando foi que lhe peguei no colo, acreditei que dinheiro e conforto seriam suficiente
para lhes dar felicidade. Muitas vezes sentia vontade de ficar próximo de vocês, mas um telefonema ou as informações sobre a cotação das ações inclinavam minha atenção para os negócios e eu me esquecia de meus filhos. Quando você me perguntou qual foi a última vez em que entrei em seu quarto ou no de seus irmãos, eu não soube dizer. Sei que não importa a quantidade de horas que se passa com os filhos, mas sim a qualidade da atenção, do carinho e do amor que se oferece a eles. Eu não lhes dei qualidade nem quantidade mínima do meu amor. Antes do seu sequestro, eu queria dirigir sua vida, escolher o que eu achava ser melhor para você. Quis reduzi-lo aos títulos convencionais de respeito que a nossa sociedade hipócrita exige. Não havia pensado em você como gente, como homem. De repente parei e observei o quanto eu era infeliz. A princípio pela ganância, casei-me com uma mulher que até hoje não conheço. Casei-me só para acúmulo, para a união de fortuna. Não havia nem a vejo como uma amiga ou companheira com quem eu pudesse compartilhar minhas ideias, minhas dúvidas, meus pensamentos. Da parte dela era suficiente eu lhe abastecer de viagens, plásticas, joias e dinheiro, que lhe fartasse de luxo e alimentasse a vaidade. Que vida inútil levei até hoje, meu filho. Fique calmo, pai, pediu Rafael, após afagar os cabelos de seu pai com carinho. Levantando os olhos avermelhados, ele observou. Você nunca fez isso antes. Sabe por que está fazendo agora? Por causa dela. Respondeu ele a própria pergunta, indicando com um gesto singular para Daniela. Sabe, pai, eu não acredito que teremos somente esta vida para fazer o que é correto. Tudo o que temos e sofremos hoje passará. Tudo é transitório, inclusive nossos pensamentos. Hoje a nossa obrigação aqui é procurarmos melhorar nossos pensamentos e nossas atitudes para não sofrermos mais no futuro. Porque Deus nos deixa errar, Rafael. Deus é tolerante com as nossas imperfeições, pai. Ele jamais nos castigará. Quem vai nos punir é a nossa própria consciência, pois o ser humano caminha sempre para o aperfeiçoamento. Aquele que é paciente, manso, pratica as boas ações, vai se elevar primeiro do que os que ainda praticam mágoa, cultivam a tristeza, a ambição, a preguiça de buscar conhecimento e prática da caridade. Iremos aprender, pai. O quanto antes despertarmos nossas consciências para perdoar a todos os que nos ofendem, praticar as boas ações, a boa moral, nos livraremos de todo esse remorso, de toda essa dor, de todo o vazio que nos consome e escraviza. Deus é bom e justo, pai. Sempre há tempo. Sempre teremos oportunidade nesta ou na próxima vida. Se nos for possível começar a aprender e praticar a partir de agora, seremos umas criaturas muito melhores na próxima oportunidade e sofreremos menos. O olhar do Sr. Paulo estava perdidamente inebriado, mas seus ouvidos não perdiam uma única palavra de seu filho. Rafael não estava sendo envolvido por nenhum amigo da espiritualidade, mesmo estando alguns deles ali presentes. Lucas o observava a pouca distância, enquanto Fabiana, Durval e outros contemplavam o sábio esclarecimento. Isso nos faz perceber que quando o encarnado adquirir sabedoria, fé, absoluta confiança nos ensinamentos de Jesus, não necessita estar envolvido ou mediunizado para ofertar boas referências a respeito do amor fraterno e da evolução. Se o Senhor descobriu agora, Pai, que esteve, então corrija-se. Mude seus pensamentos e suas palavras, haja conforme o seu coração. Por onde começo? Acabei de perder um filho. Comece com uma prece para esse filho. Dê a ele nesse momento o que ele mais precisa. Posso lhe garantir, Pai, não será uma lápide de ouro ou caixão de pinho que auxiliará o Jorge agora. Ele precisa de amor que o fortaleça, para que entenda e se desligue das condições difíceis que por ignorância se envolveu. Esse amor, essa força, esse entendimento grandioso de Deus, de uma inteligência suprema que coordena tudo e a todos, só chegará ao Jorge através das nossas preces, dos nossos desejos de que ele melhore. Choro deprimente, pensamentos de arrependimento pelo que negamos a ele ou pelo que ele fez de errado,
só o prenderá ainda mais nas condições inferiores em que ele se envolveu. Em nossas preces, é necessário conversarmos com ele como se estivesse encarnado, aconselhando para as coisas boas que agora poderá encontrar, no plano em que está somente se acreditar em Deus e pedir ajuda desejando ser socorrido. Não podemos chorar, Rafael. Choraremos sim, porque sentiremos a sua falta, mas não lágrimas de dor que expressem, através do pranto amargurado, a revolta por tê-lo perdido, ou então mostrem a nossa incompreensão, pois o envolverão em angústia e aflição. Isso ele já tem de sobra, Pai. Precisamos dar-lhe força e amor, para que ele consiga o quanto antes elevar seus pensamentos, acreditar em Deus e pedir socorro com verdadeira fé, de ser amparado pela espiritualidade superior. Diante da pausa, o Sr. Paulo, ainda mais humilde, requisitou ansioso uma orientação precisa. Como devo agir agora, Rafael? Há momentos, Pai, que não devemos agir, devemos nos recolher em prece. Não sei rezar, meu filho. A oração, a reza ou a prece não necessitam de palavras bonitas ou frases prontas, as quais muitos nem entendem o que estão repetindo. Se não pensarmos mal de ninguém, se não julgarmos e condenarmos as atitudes alheias, se formos tolerantes, indicando ao outro um bom caminho, se tivermos o pensamento no bem comum e no amor fraterno, estaremos em prece constante. Para termos uma ligação constante com Jesus, é necessário essa vigilância, essa disciplina e harmonia em nossos pensamentos, palavras e ações. O Sr. Paulo se levantou, apertando no forte abraço o filho como se o reencontrasse depois de muito tempo. Agradeceu-lhe todo o carinho e orientação somente com o olhar, em que as lágrimas quase transbordaram, e um sorriso triste disfarçou a dor que padecia. Caminhando em direção à saída, o pai, um pouco mais conformado, deteve-se e perguntou: "Para que as malas, Rafael? Para onde está indo?" Rafael sorriu otimista, procurando não passar a seu pai o sentimento de mais uma perda com sua saída daquela casa. Sem reclamar de sua mãe ou de qualquer outra coisa, esclareceu: "Estou triunfando, pai." "Não entendi, Rafael." "Quero começar uma nova vida e deixar essa casa será um bom começo. Sou-lhe grato, imensamente grato por tudo, pai. Mas preciso alicerçar minha vida e construir meu futuro." "Você vai morar com a Daniela?" "Não sei ainda." Com suave sorriso deixou claro: "Talvez eu vou morar com a Daniela, mas se a dona Antônia permitir, irei morar na casa delas. É diferente. Com a Daniela eu vou me casar." O Sr. Paulo deu um sorriso agradável e lembrou: "Não se esqueça de me convidar para o casamento. Você está tomando a atitude mais correta de sua vida, Rafael. Desejo-lhe sorte." "Obrigado, pai." "Deixe-me ver como estão as coisas." Tornou o pai comovido novamente. "Por favor, não me dê adeus." Rafael pendeu a cabeça positivamente e completou: "Não darei. O senhor não está me perdendo. Acredito sim que agora vai passar a ter-me como filho." Depois de arrumar suas coisas e levá-las para o carro, Rafael voltou para ver como estava a situação. Dona Augusta, instalada em sua cama, recebia todo o atendimento possível com muita comodidade. Abrindo a porta da suíte, depois de bater levemente, Rafael espiou com meio corpo para dentro. Ao ver sua mãe deitada, indagou: "A senhora está bem, mãe?" Perguntou ele, arrependido por tê-la tratado tão asperamente. "Ainda estou muito mal. Não acredito no que aconteceu. Sente-se aqui, Rafael." Ao abrir totalmente a porta, Dona Augusta viu Daniela com ele. Com os olhos arregalados, a orgulhosa mulher não sabia o que dizer. Rafael entrou e puxou consigo Daniela, que, segura pela mão, relutava discretamente em acompanhá-lo para dentro da suíte. Educado e gentil, Rafael avisou: "Estou indo para a casa da Daniela. A dona Antônia deve estar muito preocupada. Precisamos dar uma satisfação. Amanhã cedo." E olhando no relógio, retificou: "Isto é, daqui a pouco, voltarei para ajudar em alguma coisa." "Você está indo embora?" perguntou a mãe melancólica. "Sim, mãe, estou indo." Não perdendo a oportunidade de agredir, Dona Augusta informou: "A Cláudia saiu daqui e foi para o hospital. Ela passou muito mal com a discussão entre você e o pai dela. Tenho medo de que ela perca meu neto."
Rafael, mesmo magoado, não se deixou perturbar e tentou dar outro rumo à conversa. Se precisarem de mim, liguem para o celular. O Caio e o pai sabem onde estarei e você não vai até o hospital ver se seu filho está bem? Percebendo a alteração de Rafael pela respiração ofegante e enrubescimento rápido, Daniela interpôs-se. Calma, por favor. Colocando-lhe a mão no peito, sussurrou. Ela está desequilibrada pelo que aconteceu ao Jorge, não lhe dê atenção. Parecendo não ouvi-la, Rafael respondeu firme. Ninguém pode afirmar que esse filho que a Cláudia espera seja meu, muito menos a senhora. A Cláudia pode afirmar, ela é a mãe? Por favor, mãe, não me magoe mais. A senhora não percebe. Decepcionado, Rafael virou as costas e levou Daniela consigo. Já era madrugada quando eles chegaram à casa de Daniela. Procurando não fazer barulho, ela abriu vagarosamente a porta e ambos entraram. Tomando uma cadeira da cozinha, Rafael se sentou. Debruçando-se sobre a mesa, escondeu o rosto como se pudesse fugir de tamanho pesadelo. Vou preparar um chá para nós, disse Daniela prestativa. Rafael não se dispunha a nenhum comentário, entorpecendo-se em profundo abatimento. Ofertando-lhe uma caneca com chá fumegante, Daniela considerou. Beba, Rafael. Coma também alguns biscoitos. Você não se alimentou hoje. Ele se ergueu e a fitou longamente, contemplando-a com carinho. A luminosidade em densa madrugada, vinda da cozinha, despertou Dona Antônia, que, preocupada, foi verificar o que acontecia. Oh, mãe, desculpe-nos tê-la acordado. Isso são horas, cobrou-lhe a mãe sussurrando. A culpa foi minha, Dona Antônia. A Dani bem que desejou voltar para casa, mas eu pedi que ficasse comigo. Sem rodeios, Rafael informou. Aconteceu algo terrível. Meu irmão mais novo, Jorge, morreu. Dona Antônia estarreceu. Ponderou e se lembrou de quanto Rafael cooperou quando Denise adoeceu e desencarnou. Tome um pouco de chá, mãe, solicitou Daniela, oferecendo à sua mãe uma caneca. Aceitando a oferta, Dona Antônia considerou. É uma dor muito grande. É sim, Dona Antônia, estou tão arrasado. Às vezes penso que Deus se esqueceu de nós, meu filho. Você também não acha? Ao sentir a conversa caminhar para a melancolia e a aflição, Daniela não esperou Rafael responder. Inquietou-se com súbita animação que pareceu estranha a todos e exclamou, pois bem, se Deus se esqueceu de nós, agora mesmo faremos com que ele se recorde, disse Daniela, com elevado brilho em seu olhar, esboçando singelo e agradável sorriso. Rafael e Dona Antônia, com olhos arregalados, surpreenderam-se com a energia otimista e invasora, que impulsionou Daniela a ir para o quarto e voltar rapidamente com o Evangelho segundo o Espiritismo entre as mãos. Um largo sorriso, expandido em seu rosto, dilatava energias revitalizadoras naquele recinto, tão denso pela tristeza dos últimos acontecimentos. Dona Antônia, que ultimamente se recusava a qualquer evangelização, ficou imobilizada e isenta de palavras que pudessem deter a filha. Daniela indicou que sua mãe ocupasse uma cadeira próxima da mesa e sentou-se em seguida entre ela e Rafael. Ela, ao fazer a prece inicial naquele evangelho no lar, pediu o amparo de Deus para que todos pudessem ser revigorados com as bênçãos do entendimento. Senhor, rogou Daniela, aqui estamos reunidos para um evangelho no lar. Rogamos, Pai bendito, que este seja um santuário doméstico, onde suas bênçãos possam nos envolver a todos. Pedimos, Pai celeste, que os ensinamentos do Mestre Jesus contidos nesse evangelho possam ser entendidos por nós e cada um em particular possa praticá-las gradativamente nas experiências diárias. Que os nossos pensamentos, palavras e ações possam irradiar as luzes aqui recebidas, que possamos estender em seu nome a caridade e o amor a todos os nossos irmãos. Somente assim caminharemos a passos largos rumo à felicidade verdadeira e experimentaremos alegria em nossos corações. Que assim seja. Durante esses poucos minutos de prece, antes da leitura do Evangelho de Jesus, houve uma dilatação de energias salutares que atraíram, em fração de segundos, espíritos enobrecidos
e altura daquele potencial de verdadeiro amor e boa vontade. As mentes vibravam na mesma sintonia, desejosas de amplas elucidações benéficas. Entrelaçavam-se no mesmo ideal. A leitura bem pausada e firme do Evangelho clareou aquela casa na espiritualidade, onde a princípio, pelos pensamentos presos às tristezas, reinavam as sombras de espíritos ignorantes, interessados no domínio das vidas alheias. Contudo, Daniela, imprimindo bondade, ternura e amor em suas palavras, estendiu o esclarecimento robusto e angelical do Evangelho de Jesus, no evidente intuito de restaurar a fé e a esperança no coração de todos, encarnados e desencarnados. Bondosamente, amigos espirituais, portadores de grande amor, foram chamados para o trabalho cuidadoso de remover daquele santuário doméstico todos os desencarnados que ali se acolhiam com propósitos menos dignos. Na espiritualidade, os esforços conjugados desligar através de operação magnética os liames produzidos pelas dores e choros lastimosos e depressivos de Dona Antônia, que prendiam a filha desencarnada. Denise, em estado deplorável, cadavericamente deformada e sofrida, estava inerte. Envolvida com carinho, foi entregue nos braços de um nobre trabalhador espiritual que conduziu a um local adequado para sua recuperação e refazimento perispiritual. Alguns espíritos que influenciavam Dona Antônia doavam fluidos malignos, fugiram assustados. Eles nunca viram nada semelhante. Por ignorância, acreditavam ser os únicos espíritos naquela casa e se julgavam no comando da situação. A fé fervorosa de Daniela, com aquela prece sentida, arrancou de seu peito verdadeira esperança e amor. Atrai o socorro benéfico, a cooperação ativa e o amparo da espiritualidade maior. Era chegado o momento de patrocinar em condições de vida e trabalho aquela jovem de alma abençoada, que diante de tantas dificuldades provadas, resguardou-se em fé absoluta e acreditou ser sustentada a todo instante, sem se queixar de suas condições em nenhum momento. Ao terminar a explicação da leitura do Evangelho, Daniela propôs: Mãe, a senhora pode nos dirigir em uma prece de agradecimento, mas há tempos eu não faço preces, desculpou-se a mulher. Mãe, se suas próprias palavras ficarem difíceis de sair, faça a prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Dona Antônia sorriu e aceitou amável. Findado o culto de o Evangelho no lar, os espíritos amigos ofertaram fluidos salutares para todos os presentes, inclusive a Carlinhos, que dormia calmamente no quarto. Todos estavam mais revigorados e tranquilos. Extasiados, logo em seguida, todos foram dormir. No plano espiritual, o espírito Lucas, com largo sorriso no rosto, não se conteve e abraçou Durval, exibindo sua satisfação jubilosa. Fabiana, esboçando um sorriso generoso, acrescentou sabiamente: agora este lar está repleto de amor e fluidos revitalizadores de estímulos que hão de lhes fortificar na esperança e na boa vontade em servir. Contudo, é preciso lembrar que a conservação dessa harmonia construtiva terá que ser mantida pelos pensamentos benéficos de todos, pois nós atraímos tudo o que pensamos. É certo que estaremos aqui em cada evangelho no lar, como sempre estivemos, para lhes dar assistência e renovar o ânimo de acordo com o merecimento e a necessidade. Durval também alertou: meus queridos, a vitória ainda não foi conquistada. O trabalho verdadeiro de apoio, que necessitará de grande arrimo de nossa parte, não se iniciou ainda. Em breve, Daniela o abraçará com amorosa dedicação. Entretanto, antes desse acontecimento, momentos críticos estão por vir. Nós nos uniremos em prece ao Pai Celeste, rogando por bênçãos que os amparem. Lucas, agora com um semblante mais sério, pendeu a cabeça positivamente e Durval prosseguiu esclarecendo a todos. Queridos companheiros de tarefa, lembremos, a partir de agora este lar está sob o nosso domínio de vigilância. Precisamos preservá-lo para ser garantido o equilíbrio na tarefa que Daniela há de desenvolver no centro espírita, pois ela, como grandioso espírito,
candidatou-se não somente ao amparo da mãe e dos irmãos nesta encarnação, mas também ao construtivo trabalho de preservação da pureza e divulgação amorosa da doutrina espírita. Sua nobre tarefa será desenvolvida na casa espírita, todavia seu lar não passará de uma extensão do centro espírita, onde todo tarefeiro equilibrado e responsável se resguarda e se revigora. A harmonia no lar é muito importante. Queira Deus que a partir de agora todos aqui a conservem, porque o trabalhador Jesus começa a receber suas bênçãos em sua própria casa. E se esta não se preservar em paz, será difícil garantir-lhe a recepção dessa graça divina. Devemos pedir socorro ao Pai Celeste diante dos supostos males da vida. Contudo, precisamos ser pacientes, ter fé, esperança e solicitar instruções meritórias de confiança para não sermos enganados. O Evangelho de Jesus é o alimento renovador das nossas vidas. O querido Mestre Jesus, com toda a sua sabedoria, não disse que precisaríamos de algo a mais além dos estudos, da conversa saudável e pensamento elevado, daquilo que nos fortalece o espírito, e o Espiritismo não nos ensina diferente. Capítulo 26. Amarga revelação. Dona Antônia aceitou que Rafael ficasse em sua casa. Ela e a filha dividiam a cama de casal no quarto para não incomodar Carlinhos com uma beliche. Ele não gostava. Rafael, por sua vez, acomodava-se na cama de Daniela, que ficava na sala. Após o enterro de Jorge, com o passar dos dias, cada qual retornou sua vida normalmente. Rafael conversou com seu pai sobre sua saída da construtora. O senhor Paulo lamentou, pois estava passando por períodos conturbados quanto ao andamento dos serviços e entrega das obras. Tem certeza, Rafael? É isso mesmo que você quer, sair da empresa? Sim, pai, afirmou sentido, mas convicto de que era a melhor decisão. Está certo, aceitou o pai com expressão satisfatória, tornando-lhe em seguida: a propósito, o delegado Ribeiro quer interrogá-lo novamente. Ah, não, lamentou. Estou farto de prestar depoimento sobre o sequestro que já acabou. Não resultam em nada as investigações feitas até agora. Não é sobre o sequestro, é sobre a morte do Jorge. Como assim? Alertou-se Rafael confuso. Você e a Daniela, em seus depoimentos, sempre afirmaram não ter ouvido nomes ou visto rostos. Disseram que sempre os mandavam cobrir os olhos. Refizeram por umas 3 vezes a reconstituição da fuga, mas foram incapazes de localizar o lugar do cativeiro. E o que isso tem a ver com Jorge? Acreditam que há uma ligação entre seu sequestro e a morte do seu irmão. Por quê? Vingança, talvez. Rafael se sentiu gelar. Um torpor o estonteou. Daniela, pela febre e o seu estado extremamente enfermo, não vira ou se lembrava de nenhum rosto ou nome. Ela ficou muito confusa, mas ele havia mentido para não comprometer seu irmão. Não sabia o que fazer agora, porém com veemência reagiu aos sintomas que poderiam acusar a sua mentira no depoimento prestado à polícia. Não, jamais haveria um motivo para se vingarem de nós dessa maneira, pai. A técnica encontrou um bilhete no bolso do Jorge. Já compararam e a letra não é dele. O que dizia? Algo sobre: eu disse que vingaríamos em seu irmão tudo o que você fez com o nosso, só não dissemos qual irmão. Com grande sentimento de culpa que passou a invadi-lo, Rafael procurou disfarçar. O Jorge era moleque, pai. O senhor sabe como é. Esse bilhete pode não ser nada. Preocupado, Rafael voltou a perguntar: o Caio sabe? Sim, ele sabe. Também foi solicitado seu depoimento. Quando percebeu que o filho se levantava para ir embora, o senhor Paulo perguntou: como está indo lá na casa da Daniela? Bem, tudo está muito bem. É diferente, não? Sorrindo, esclareceu. Muito diferente, pai. É curioso, mas sobra tempo todas as noites antes de dormir para contarmos como foi o dia, rimos, brincamos, oramos. Surpreso, o senhor Paulo franziu o semblante, estranhando, e perguntou: não sente falta do conforto que possuía, Rafael? Você tinha tudo. O melhor conforto é a consciência tranquila e um trabalho honesto para se fazer. Pode-se ser muito feliz sem os bens materiais,
se bem que eu tenho planos para com aquela casa. Pretende se casar logo, por mim o quanto antes. E como percebo que teremos de morar ali, pense em uma boa construção naquele terreno. É um bom terreno, só que a localização depende do que se pensa em fazer ali. O que você tem em mente? Ainda não sei bem. Existe uma grande montadora de automóveis bem perto e uma multinacional. É? Todos necessitamos de alimentação. Não entendi ainda, Rafael. Restaurante, respondeu sem hesitar. Com sensível descontentamento, seu pai argumentou. Ora, Rafael, pensei que sonhasse mais alto. Valorize se você é um engenheiro, meu filho. Não serei um cozinheiro, pai, posso garantir-lhe. Além do mais, não me dou bem em uma cozinha, explicou ele sorrindo. Estou querendo garantir uma estabilidade e uma vida melhor para Dona Antônia, Carlinhos e Daniela. Como você concebeu essa ideia? Dona Antônia cozinha muito bem. Aí eu pensei assim, se derrubasse aquela casa, teríamos um estacionamento na frente ou até embaixo. Em toda a parte térrea, ficaria a cozinha e o restaurante propriamente dito. Faríamos 1 ou 2 andares acima, uma entrada independente pela lateral, o que garantiria uma confortável residência e um espaço com playground ou quintal para o Carlinhos e meus filhos. E você? Onde se encaixa nisso tudo? Não pretendo deixar a engenharia, gosto do que faço. Caio me disse que você vai vender seu carro, precisa de dinheiro? Tudo isso que lhe contei é o maior projeto, mas precisamos de melhores acomodações. Quando fui morar lá, tirei o mínimo de conforto que Daniela tinha, que era de dormir sozinha em uma cama na sala. Fiquei com sua cama e ela dorme com a mãe. O menor projeto é que o valor do meu carro vai cobrir uma boa reforma naquela casa até conseguirmos. Não venda seu carro. Case-se com Daniela e terá esse seu maior projeto, como meu presente de casamento. A felicidade de Rafael foi tamanha que lhe faltaram as palavras. Incrédulo, ele perguntou: Mesmo, pai? Mesmo. Afirmou seu pai, estampando o singular sorriso. Vá em frente, case-se. É que, bem, a Dani não quer concordar em casarmos agora. Ela quer que eu assuma o filho da Cláudia primeiro, isto é, se for meu. Ora, Rafael, por favor. É verdade, pai. Tenho certeza de que ela não vai mudar de ideia, principalmente se eu disser que é para ganharmos alguma coisa em troca e... Já entendi. Está certo. Dou-lhes o presente antes do casamento. Converse com a dona Antônia. Mudem-se de lá para a demolição e venha pegar a carta branca comigo para iniciar a obra. Brincando, ele completou. Não esqueça de encontrar um bom engenheiro para fazer o projeto. Rafael se levantou e abraçou seu pai, trocando tapas nas costas como 2 bons amigos. Antes de ir embora, Rafael perguntou: E a mãe como está? Há 3 dias não a vejo e quando ligo ela já saiu? Melhor do que você pode imaginar. Apesar de estar chateada. Por quê? Sua mãe tinha planos para ir para a Europa. Primeiro seu sequestro atrapalhou, agora a morte de Jorge. Sabe como ela é? Respondeu ele ironicamente. Puxa, lamentou Rafael, é verdade. Ela tem medo de viajar e os outros pararem. Com o correr dos dias, Dona Antônia acabou concordando com a ideia da construção, principalmente por Rafael afirmar que se não conseguissem montar um restaurante, poderiam alugar o imóvel para quem o quisesse e teriam uma renda melhor e garantida. Daniela ficou contente, mas sem muita empolgação. Ela era muito conservadora. Assim eles mudaram provisoriamente para uma casa alugada nas proximidades, enquanto era feita a construção. Com o passar do tempo, Rafael foi chamado por seu pai até o escritório, pois já havia começado a trabalhar em outra empresa e quase não tinha tempo livre, permanecendo ausente por dias. Consegui dar uma escapadinha mais cedo para vir até aqui, justificou-se Rafael ao pai e ao irmão, assim que chegou ao escritório da construtora. Como está a construção? Perguntou Caio. Perfeita, respondeu otimista. Também tem que admitir a exímia capacidade do engenheiro projetista. Vocês não concordam? Brincou ele, vangloriando-se. Percebendo que tanto seu pai como seu irmão estavam com um semblante amargurado, Rafael perguntou firme: O que aconteceu? Caio e seu pai trocaram olhares expressivos e o senhor Paulo solicitou: Sente-se,
O assunto é sério. Aceitando o convite, Rafael pediu: não me matem de preocupação. O que está acontecendo? Bem, começou seu pai. Eu coloquei um detetive particular para tentar descobrir alguma coisa que o auxilie a lembrar ou desvendar aquela noite em que você foi parar naquele apart-hotel, embriagado, e não sabe dizer o que aconteceu. O que descobriu? Perguntou afoito. Ele não informou muitas novidades. Deseja trabalhar mais no caso e conseguir provas mais concretas. Isso é justo. Isso quer dizer que fico na mesma, de certa forma, mas não foi por isso que eu chamei aqui. Fiquei sabendo que estão passando por alguns problemas aqui na construtora. Também não é por isso, afirmou seu pai. O senhor Paulo adotava certo mistério, por não saber como contar a Rafael que era preciso. Eu chamei aqui porque creio que o Rodolfo pode ir procurá-lo. Não, não mesmo. A Cláudia é maior de idade. Se eu tiver de assumir algum compromisso, será com a criança se for meu filho. A Cláudia é portadora do vírus da AIDS. Rafael empalideceu, fechou os olhos. Seus lábios esbranquiçados e o pender de seu corpo na cadeira indicaram perda dos sentidos por alguns segundos. Rafael, gritava Caio, chamando a consciência. Ele não conseguia reagir e se largava ainda mais. Passados alguns minutos a custo, Rafael tentava pronunciar algumas palavras que não se faziam ouvir com nitidez. Abriu os olhos negros, onde puderam ver o brilho das lágrimas que brotaram. Você está bem, filho? Como eu posso estar bem? Como? Não fique assim, Rafael, pediu-lhe o irmão, demonstrando firmeza. Você nem sabe se teve algum contato com essa mulher, a não ser antes daquele dia. Não, nunca, afirmou Rafael. Mas é que naquela noite eu bebi muito, não consigo me lembrar de nada. Sabendo desse sério problema agora, a Cláudia não brincaria. Ela está condenada, o que ela diz. Ela afirmou ao pai, categoricamente, que vocês se relacionaram naquela noite e que o filho que ela espera é seu, informou seu pai. Acho que ninguém mentiria diante de uma realidade tão difícil como essa. O que você diz, Rafael? É algo grave demais. É muita amargura de alguém mentir sem piedade. Infelizmente, acho que ela está falando sério. Deve ser verdade o que ela diz, lamentou Rafael perplexo. Calma, filho. Não sei o que dizer ou fazer. Estou atordoado também. Vendo Rafael completamente desorientado e infeliz, perguntou: Você está melhor? Não. Tantas ideias, tantos planos, tantos projetos, sonhos. Não é fácil se ver como um condenado diante de tanta coisa a fazer. Caio não se conformava, por isso insistiu. Será que ela não o drogou, Rafa? Não sei. Se ela usou alguma droga junto com a bebida para entorpecê-lo, com certeza não deve ter acontecido nada. E ela o pegou com uma armadilha e agora não quer retroceder. Ela não tem nada a perder. Seria impossível alguém ser tão perverso assim, acreditou Rafael. Não há qualificação para alguém ser capaz de mentir num caso desses. Estou atordoado, mas acho que ela não faria isso. E a Daniela corre algum risco? Preocupou-se o senhor Paulo. Felizmente não, posso garantir, a não ser que beijo na boca seja transmissor desse vírus maldito. Abaixando a cabeça entre os joelhos, entrelaçando os dedos na nuca, Rafael começou a chorar em silêncio. Caio se abaixou perto dele, confortando. Eu tenho fé, Rafael, não houve nada. Não fique assim sofrendo por algo que você não tem certeza. Mas, Caio, amanhã cedo eu vou com você ao médico e ao laboratório para fazer os exames. O que digo para Dani? Melhor não dizer nada, filho, aconselhou seu pai. A mãe sabe. A Dolores não tem ido à nossa casa. Não sei dizer se elas conversaram. Rafael estava desconsolado. Caio acompanhou até em casa. Procurou animá-lo em vão. Rafael se envolvia em um campo de angústia e incerteza. Parados em frente da casa, os irmãos conversavam no carro. Veja só, Caio, o que a maldita bebida pode fazer conosco. Não é só a bebida, Rafa. As drogas também nos consomem. Estou lembrando. Frequentei tantos bares, tantos embalos. Via jovens agitando, bebendo, fumando, drogando-se. Só porque é algo notável. É algo que faz parte da vida moderna. Eles, ou melhor, nós, fazemos tudo isso porque não temos opinião própria, porque temos preguiça,
de procurar bons ensinamentos e vergonha, principalmente vergonha de assumir um comportamento moralista, decente, digno de ser humano. Quantos jovens, quantas pessoas adultas, pelo encanto de um momento, pela ilusão de um segundo, acabam com suas vidas, condenando-se ao sofrimento sem cura por uma vida inteira. Estou magoado, decepcionado comigo mesmo por não ter tido opinião própria. Pare com isso, Rafael. Você estava bêbado e nem sabe o que aconteceu. É por isso mesmo, Caio. Não fiz a minha vontade, a minha opinião prevalecer. Sei que a bebida alcoólica é prejudicial. Não queria beber, mas devido à insistência dos outros, sempre acabava aceitando. Não sei como, diante de tanta fraqueza, não comecei a usar drogas. Talvez não tenham me oferecido tanto. É verdade, Rafa. Quando temos opinião própria, não temos vergonha de fazer o que é certo e assumir uma posição definitiva na nossa opinião. O duro mesmo é só descobrirmos que devemos ter mais moral, mais personalidade quando nos assolamos nas amarguras angustiosas. Estou aflito, desesperado. Calma, Rafa. Nunca tivemos uma reunião de família onde pudéssemos trocar uma ideia, conversarmos sobre os fatos da vida, sobre as dúvidas, os problemas e as dificuldades que podemos sofrer se não tomarmos cuidado, a falta de comunicação entre pais e filhos, a orientação deles para o que é certo, o ensino da boa moral, tudo isso faz muita falta. Pensei que pudesse dar aos meus filhos tudo o que eu não tive, brincar com eles, conversar sobre o que lhes interessar, ensinamento moral principalmente, mas agora, porque me faltou opinião própria, porque me faltou moral, talvez eu não possa. Suspirando fundo, Rafael olhou para o teto do carro, tentando evitar as lágrimas que teimaram a correr pelos cantos de seus olhos. Sabe, Caio, às vezes fico pensando que todos dizem amar a Deus e acreditar em Jesus, mas onde está o ideal cristão? Todos se matam diariamente com um gole de bebida, uma tragada de cigarro, uma dose de droga, um sentimento de raiva pela impaciência no trânsito, fofocas que tecemos com as quais nos prejudicamos. Isso não é amar a Deus, não é acreditar em Jesus. Se acreditássemos em Jesus, faríamos o que ele ensinou e começaríamos a amar a nós mesmos. Mas veja, nós nos suicidamos aos poucos, a todo instante. Depois chegamos a ponto de acusar Deus pelo nosso sofrimento. De súbito, Daniela alegre os surpreendeu. Oi, por que não entram? Vamos? Caio desceu do carro rapidamente para que o irmão ganhasse tempo para se recompor. Olá, Dani, cumprimentou Caio. Rafael, sem se preocupar em disfarçar a tristeza, estampava no rosto a angústia da sua decepção. Vendo-o abatido, Daniela perguntou: O que aconteceu? Vamos entrar, propôs. Lá dentro eu lhe conto. Vamos, Caio. Não, obrigado, vou indo. Em seu olhar, pedia a Rafael que não revelasse a Daniela o ocorrido, porém ele não se preocupou com o desejo do irmão. Obrigado pela carona. Amanhã eu aguardo para irmos ao médico. E depois você me deixa na construtora para pegar meu carro que ficou lá. Está bem, concordou incrédulo com a frieza de Rafael. Tchau, Caio. Despediu-se Daniela. Dentro de casa, Rafael assolava-se em desespero amargo, sem exibir sua dor com ações ou palavras revoltantes. O que foi? Perguntou Daniela com inflexão triste, aguardando notícias desagradáveis pelo comportamento estranho de Rafael. Desapontado, encarou-o com olhar extremamente piedoso e, criando coragem, contou-lhe tudo. Mesmo sensibilizada, Daniela arrancou de si a coragem que desconhecia ter e afirmou: Nada vai me separar de você agora. Não deixarei por nada neste mundo, nem de outro. Mesmo que tenhamos de viver como dois irmãos se for preciso, isso é, se você estiver contaminado, Rafael, eu amo você. Amor verdadeiro não depende de condições físicas para ser expressado. O amor verdadeiro não faz exigências, respeita os limites do outro. Eu não acredito que você esteja portando esse vírus. Por quê? Não sei explicar, eu sinto. Estou tentando ouvir dos amigos espirituais alguma resposta, mas é como se eles estivessem em greve. Eu não os ouço, não me dão respostas. Se você diz que não os escuta, que não tem nenhuma resposta, você é um médium fiel. Os amigos espirituais verdadeiros
não nos dão respostas para tudo. Essa deve ser sua prova de equilíbrio, aceitação e harmonia. Pode ser um teste? Eu não disse isso. Porém, podemos ser testados a todo instante para saber se estamos preparados para aceitar ou desenvolver algum trabalho importante. Rafael, tímido e desapontado, pendeu a cabeça concordando. Segurando seu rosto com ambas as mãos, Daniela o fitou longamente bem de perto. Com suave semblante amoroso afirmou: aprenda com mais essa lição e prometa a si mesmo ensinar a tantos outros em seu caminho a prática da boa moral, dos bons costumes e da caridade, porque sem isso muitos poderão carregar o peso intenso na experiência corpórea por ter sentido vergonha e não assumido a sua opinião verdadeira no instante em que alguém lhe ofertou algo duvidoso. Diante da dúvida, o melhor que temos a fazer é nada, mesmo quando outros rirem de nós, achando-nos antiquados, quando recusamos álcool, drogas, sexo, cigarros, companheiros duvidosos, a boa moral e outras coisas más. A dúvida ou o medo são muitas vezes o sinal vermelho que devemos respeitar e parar. Desculpe-me, Dani, por não tê-la compreendido antes, tentando invadir seus limites. Não a respeitei e fui tão insistente. Não peça desculpas. Você foi a maior tentação da minha vida. Tantas dúvidas, insegurança, medo eu senti por fazer valer a minha opinião. Pedi tanto a Deus que me ajudasse. Eu não queria perdê-lo, mas não podia ir contra a minha vontade. Isso me mostra que tenho de ser firme comigo mesmo e respeitar a minha opinião. Perdoe-me, Dani. Agora era para você estar tão desesperada, em dúvida quanto eu, em relação à sua vontade, caso não tivesse sido firme. Daniela o abraçou, confortando-o com imensa ternura, escondendo o rosto de Rafael em seu peito, embalando e acalentando-o com carinho. Vai dar tudo certo, meu amor. Tenha fé. No plano espiritual, Dorval os observava. Rafael vai conseguir ser firme e equilibrado, comentou ele. A prova é difícil e a espera irá torturá-lo imensamente, afirmou Fabiana. O espírito Lucas, mentor de Rafael, considerou sabiamente. Somente assim irá valorizar sua opinião no bem e não deixará que os outros o desviem do caminho certo. Rafael não era volúvel, mas aceitava a opinião dos outros diante da insistência. Ele sofre por essa prova porque ele mesmo a preparou.